Presidente, obrigada. Bom, eu gostaria de debater sobre esse projeto de lei 76/2022, que da forma como ele foi apresentado aqui nessa casa, nos trouxe uma grande preocupação, né? Porque é um projeto que está muito mais voltado aos interesses do mercado do que propriamente dita à população que reside aqui no centro da cidade, né, que convive, que faz aqui, né, que habita aqui, que convive aqui, que trabalha aqui, principalmente nesse território que é o Centro Histórico Expandido aqui do nosso município. A primeira emenda que a gente apresenta com base na resolução 93 do CONDEPAC de 2010, né, que é uma resolução que está operando há mais de 12 anos, que é justamente uma resolução no sentido de despoluir essa área, né, ou seja, não vir aí a atender a interesses do mercado, dos empresários, pelo contrário, mas garantir toda a discussão que é feito pelos urbanistas, pelos arquitetos dessa cidade, da importância que tem esse território aqui, que é o Centro Expandido. Então, a forma como veio no projeto, ela reduz, e o que a gente colocou como emenda é ampliar isso para garantir uma maior proteção a esse centro histórico. Então, não é uma emenda, como se diz, como está na moda, é uma emenda jabuti. Não é uma emenda com base numa discussão, né, de um conjunto de militantes, de arquitetos que debatem a importância desse centro histórico aqui da cidade, né, que discute a cidade para todos, não a cidade para o mercado, não a cidade apenas para os empresários, para os grandes empresários, mas que discute a importância desse território para todos. Inclusive, né, são militantes que debatem, que discutem a importância dessa cidade para os trabalhadores informais, como são ali os comerciantes vinculados ao mercado popular. Por isso que a gente apresenta essa emenda, no sentido de ampliar, né, e de configurar de fato o estudo que leva em conta o patrimônio tombado e histórico da cidade. Por isso que a gente apresentou essa emenda, que é ampliando esse território, essa área, garantindo a normativa que nos traz a resolução 93 aprovada no CONDEPAC. A segunda emenda que a gente apresentou foi uma emenda para trazer mais critérios para garantir que esse tipo de projeto que a gente detectou, que é um projeto que traz muita renúncia, muita isenção fiscal para um segmento da cidade que não é aquele segmento que mais precisa, né? Não é a população moradora de baixa renda que mora nesse território, não são os pequenos comerciantes, pelo contrário, a gente traz uma série de requisitos justamente para poder qualificar melhor esse tipo de projeto que traz renúncias, né? Então, a gente apresentou que para usufruir dos benefícios dessa lei, deverão apresentar, e aí eu gostaria de ler para que fique bem registrado, para a gente entender. Apresentar primeiro um estudo de impacto de vizinhança, baseado no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de Campinas. A gente, ao estudar esse projeto, a gente percebeu muito isso, né? Que não vinha cumprindo requisitos normativas do plano diretor. B, apresentar uma análise arquitetônica tipológica do edifício objeto de intervenção. Isso é muito sério, gente, né? Não dá para a gente dar qualquer renúncia sem ter esses elementos juntados, esses elementos aprovados e analisados. Um outro requisito que a gente apresenta é que fica proibido o rebaixamento da qualidade arquitetônica dos materiais utilizados e suas características ao tipo arquitetônico objeto de intervenção, que também se tem presenciado muito esse tipo de rebaixamento da qualidade. O D, considerando a dimensão histórica da área, todos os projetos deverão passar pela avaliação do Conselho do
patrimônio histórico de Campinas, incluindo edifício fora das áreas envoltórias de bens tombados, que também não estava incluído esse parecer por esse conselho. E todos os projetos deverão ser acompanhados da concordância de todos os moradores e proprietários confrontantes imediatos com o imóvel objeto de intervenção. E o último elemento que a gente apresenta aqui da nossa emenda é que as obras deverão gerar, no mínimo, o mínimo de ruído, na verdade, o mínimo de ruído, para tanto, deverá ser utilizada a tecnologia de pré-moldados, evitando-se o uso de betoneiras, caminhões betoneiras, vibradores de concreto, fabricação de formas de madeira em loco. Enfim, são elementos que foram debatidos, discutidos, né, por urbanistas, por arquitetos, que tentaram, de uma forma ou outra, debater dentro desse projeto de lei, minimizando os efeitos, porque ele acabou sendo um projeto de lei complementar extremamente solto, né, sem dar nenhuma garantia, principalmente para a população, né, que reside nesse território, e principalmente na garantia que não seja um projeto que venha mais uma vez favorecer aqui o grande empresariado e o mercado, que tem uma atuação muito forte na nossa cidade. Vereador Cecílio. Obrigado, vereadora, pela parte. Vossa Excelência tem razão nas suas emendas e quero cumprimentá-la, parabenizá-la pela atenção que deu a esse projeto, sem dúvida nenhuma. Uma das reclamações que a gente também tem recebido é a falta de banheiros para que a população que faz uso do comércio, que circula pela área central, tenha possibilidade de usar com tranquilidade banheiros, né, nesta área. Portanto, vejo que Vossa Excelência discorreu muito bem sobre várias preocupações, mas também quero trazer presente esta para que possamos depois, numa avaliação mais completa, também acrescentar ao projeto de lei essa disponibilização de banheiros para a população que se utiliza do comércio em toda a região central. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereador Cecílio. Bom, essas emendas, senhoras e senhores, a gente apresenta no sentido da gente tentar ter um pouco de condição de votar num projeto como esse, um projeto que acaba sendo muito inseguro, né? Lembrando que esse projeto entra nessa casa sem o parecer do conselho do CMDU, né, que é o conselho aqui que discute, que faz a discussão das questões urbanísticas da cidade, veio para cá sem esse parecer. A gente acaba de receber o parecer dele para que essa casa, na aprovação, espere esse parecer de forma mais completa. Neste caso, se a gente aprovar essas emendas, a gente consegue dar um mínimo de segurança para um projeto tão solto como esse, que acaba, da forma como veio para essa casa, sendo um projeto muito voltado aqui aos interesses do mercado imobiliário, né, e deixando de fora, principalmente, a população mais vulnerável, os moradores daqui, enfim, toda uma discussão de extrema importância para a nossa cidade. Por isso, eu quero aqui dizer que esse projeto só pode ser votado se de fato a gente contemplar a votação dessas emendas apresentadas. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Guida Calixto. Vereador